Já de volta com o programa da comunidade, ao vivo aqui pela TV em Tempo. Agora são 12 horas e 15 minutos. A gente abre espaço para denúncia da comunidade lá no bairro Tancredo Neves. A população lá, os moradores estão sofrendo com a falta d'água. O nosso repórter Juscelio Paiva está lá e vai trazer mais informações, né, Juscelio? Com você, Juscelio. Nós estamos na rua Gilberto Mestrinho e olhem só, aqui o problema não é diferente. Baldes, bacias, aqui os moradores se viram como podem para conseguir um pouco de água. Aqui na Gilberto Mestrinho eles tiveram sorte de o proprietário desta residência conseguir aí, por meio do poço artesiano dele, liberar água aqui para os moradores. Pela manhã eles conseguem encher os garrafões. Como nós podemos perceber, os moradores aqui, olha, a situação é esta. Eles formam filas mesmo para poder conseguir aqui um pouco de água. E isso é um problema que já ocorre todos os dias. Na Gilberto Mestrinho eles dizem que o problema aqui já passa aí dos 20 dias sem água nas torneiras. Vamos conversar aqui com um dos moradores. Silvio, você que é representante aqui da comunidade, o problema não é de hoje, a falta de água aqui no Tancredo Neves. Isso é exatamente mesmo, já está mais de 20 dias aí, hoje porque tá em números menores, mas tem dia aqui que o povo aqui vem mesmo, toda a comunidade, eles pegam a água aqui, água ali na lateral, aí fica aquela aglomeração. Então a gente quer pedir para o prefeito olhar para a gente aqui com carinho, porque a gente aqui, a comunidade sofre, porque vocês estão vendo as senhoras aqui tendo que carregar balde de água, baldes e baldes, tendo que se deslocar de suas casas para estar carregando. Então, a gente quer pedir ao prefeito Arthur que olhe com carinho, porque há mais de 20 dias que nós estamos sem água aqui na nossa comunidade. E pagando por um serviço, mensalmente a conta está chegando para vocês? Todo mês a conta chega aí, a conta chega em valores até excessivos, mas as contas estão chegando. É um problema que realmente prejudica toda a comunidade do Tancredo Neves. Dona Vera, a senhora é doente, mas mesmo doente tem que se submeter a isso todos os dias, senão fica sem água em casa. Dias também fica sem água nem para beber, para cozinhar, para nada. Doente das pernas, que nem você viu, andando aqui manquejando, e tenho que estar aí. Isso não é de hoje não, meu irmão. Eu moro há 20 anos aqui no Tancredo Neves, sempre foi isso, sempre foi isso assim, todo o tempo. Falta de água diariamente. Diariamente a falta de água. Muito bem. Olha só aqui os moradores todos esperando aqui pela vez deles, já posicionaram aqui os garrafões e é um problema, como eles relatam aqui, que ocorre não só 1, 2 dias, mas há pelo menos 20 dias já está esse problema. Senhores idosos mesmo, é um problema de vocês todos os dias aqui na comunidade? Aqui o problema tem 43 anos aqui não tem presidente do bairro, não tem presidente de nada. Se tem é lá na casa dele, aqui não pisa. Esse problema da água tem 40 anos, nunca apareceu ninguém para olhar aqui para esse bairro. Esses outros bairros não existiam. Tudo está bem cuidado, aqui é desse jeito. Quando vem, o pessoal vem arrumar a rua, vende o material e volta. Aí aqui não tem água, nunca deu. Quando não pagava, dava. Agora, como paga, não dá. Todo tempo é assim, água. Não tem água nem para beber, nem para tomar banho, nem para lavar um prato. É isso mesmo, essa é a indignação dos moradores aqui do Tancredo Neves. Então nós esperamos com isso que a concessionária Manaus Ambiental olhe pelos moradores aqui do Tancredo Neves e não que venha fazer um favor, mas que resolva o problema, porque como eles mesmos mostraram, as contas estão sendo pagas todos os meses. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, pelas informações. É isso mesmo, ó. Você viu aí a reclamação da população, das pessoas que moram aí nessa comunidade. Falta de água, mais de 20 dias. E não é favor que eles estão pedindo não, estão pagando, é pago essa água. A gente fica mesmo indignado, o Juscelio até falou a questão da indignação dele também, de observar ali essa situação, aquele senhor ali, já de idade, uma senhora que estava doente, precisar se deslocar da casa dela carregando um balde, aquele garrafão de água, para levar água para casa, para beber, para fazer a comida. A gente fica assim, sabe? Triste de ver uma situação dessa. Márcia, mas recebemos aí uma nota da Manaus Ambiental, não é isso? Foi isso mesmo. O Manaus Ambiental manteve contato conosco, com a nossa produção, e informou que vai hoje mandar uma equipe até as ruas
31 de agosto e a rua Gilberto Mestrinho, que ficam lá no Tancredo Neves, para justamente realizar uma vistoria técnica e detectar o que é que está acontecendo e que não está aí chegando água até as torneiras desses moradores, como o Juscelio Paiva trouxe para a gente. E informa que vai ser solucionado de imediato aí essa problemática, a gente espera por isso, porque se já tem relógio, tem encanação, tem a conta ali vindo todo mês, é porque o problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. 12 horas e 20 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudar de assunto, vai trazer informações sobre a audiência do Thiago Fisch. Você que acompanhou aí os noticiários, em janeiro do ano passado, 2 pessoas acabaram morrendo, a Brenda Braga e a Raíssa Ross, depois de um acidente de trânsito muito grave na BR-174, vindo ali de Presidente Figueiredo. A gente está aí com as fotos das 2 moças que acabaram morrendo nesse acidente e no dia 25 de abril estava agendada a audiência de instrução e julgamento do Thiago Fisch, onde testemunhas e pessoas iriam ouvir o responsável, o suposto responsável pelo acidente, que é o Thiago Fisch, e acabou que essa audiência foi adiada para hoje. O nosso repórter Fred Rocha esteve lá durante toda a manhã, a audiência acabou ainda há pouco, e ele vai trazer, esse é o Thiago Fisch, como você está acompanhando aí nas imagens, e ele vai trazer informações sobre como é que se procedeu a audiência, se o juiz vai emitir a sentença, vai exarar a sentença em audiência ou não. E o Fred Rocha está na linha, o Fred Rocha está na linha para trazer informações para a gente como transcorreu essa audiência e se houve alguma manifestação dos parentes das vítimas. São 12 horas e 21 minutos. Fred Rocha, está me ouvindo? Sim, Marcela Asmar. Me conta o que foi que aconteceu hoje aí no fórum. Então, primeiro, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados em mais uma edição do programa. Agora, a audiência de instrução e julgamento começou por volta das 9 horas da manhã. A juíza Luísa Cristina, da Vara de Trânsito do Fórum Enoque Reis, ouviu o Thiago Fisch por mais de 2 horas. Em julgamento, ele alegou que no dia do acidente, ele foi surpreendido por um carro que freou na frente dele e, mais uma vez, negou que tivesse ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. A gente lembra que no mês passado já tinha sido realizada uma audiência em que 2 agentes rodoviários federais foram ouvidos. Um deles chegou a dizer em juízo que o Thiago havia dito que sim, tinha consumido bebida alcoólica. No entanto, ali naquele momento, ele se negou a fazer o teste de alcoolemia. Inclusive, isso também foi dito por esse agente rodoviário federal. O fato é que a juíza vai dar o veredito na primeira quinzena de junho. As famílias estavam lá, também participaram dessa audiência representadas pelo advogado da família. O acidente aconteceu no dia 3 de janeiro do ano passado. Thiago, a namorada dele, a Bruna Saraiva, que é filha do deputado Bosco Saraiva, e mais outras 5 pessoas estavam voltando do município de Presidente Figueiredo quando ele perdeu o controle do carro e aí em seguida o veículo caiu em barranco. Neste acidente, como você já mencionou, morreram Brenda Braga e também a Raíssa Brito, As famílias, inclusive, estavam também presentes no Fórum Enoque Reis. Na época do crime, na época do acidente, chegou-se à conclusão aí que o Thiago ele tinha 48 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Inclusive, isso já foi até motivo de polêmica, viu, Márcio, aqui no fórum, porque a família fez a consulta mais uma vez no site do Detran e agora consta que ele tem 32 pontos lá no relatório. E as famílias querem saber como isso foi possível, Inclusive, aí, essa é uma situação que também foi bastante debatida. Mas o fato é que, em relação ao veredito mesmo do Thiago, se ele vai ser condenado ou não, isso só na primeira quinzena de dezembro, pelo menos foi o que ficou decidido hoje pela manhã no Fórum Enoque Reis. Márcio. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se você vai conseguir responder aí esse meu questionamento. O Thiago Fisch alegou em audiência que havia um outro carro, querendo dizer que foi por causa desse carro que ele acabou perdendo aí a direção do veículo em que ele conduzia. E existem outras testemunhas que também estavam no veículo e que, graças a Deus, aí sobreviveram para poder afirmar essa história dele, corroborar essa história. Você sabe me dizer se alguém confirmou que realmente existia esse carro ou não? Olha, na verdade, Marcela Asmar, hoje
só o Thiago foi ouvido. As outras testemunhas, tanto os agentes da Polícia Rodoviária, quanto também as outras pessoas que estavam dentro do veículo e sobreviveram, elas foram ouvidas na última audiência. No entanto, a gente já sabe, inclusive, por matérias que nós já fizemos, quando nós ouvimos o Leonardo, que era namorado da Brenda, ele afirmou na entrevista que todos naquele dia tinham consumido, tinham ingerido bebida alcoólica, né? Inclusive aí contradizendo o que a defesa do Thiago diz, inclusive o que também a namorada dele, ou pelo menos a família não sabe se namorado ou ex-namorado, enfim, mas na época a namorada dele disse na última audiência que ele não tinha consumido. E isso contraria muito o que o próprio Leonardo, que estava dentro do carro, era namorado da Brenda, e afirmou que inclusive ele e todos os que estavam no veículo tinham naquele dia bebido. E também consta ali no relatório da Polícia Rodoviária Federal que ele estava em alta velocidade. E hoje, em julgamento, ele afirmou à juíza que estava em uma velocidade média de 90 km por hora. Mas para as famílias isso não é verdade, porque segundo as famílias alegam que está no relatório, 140 km era a velocidade média, inclusive a velocidade onde o velocímetro travou ali no momento do acidente. Então tem essas questões que foram levantadas, agora a juíza, né, que vai dar esse veredito, tem essas contradições, mas o que algumas testemunhas, inclusive, né, participaram, que estavam no acidente, dizem, são relatos fortes que realmente vão de encontro ao que o Thiago tem alegado. Muito obrigada, Fred Rocha. Você que está acompanhando aí o programa da comunidade, outras informações você acompanha logo mais às 6h15 da tarde no nosso Jornal em Tempo. Fred Rocha trazendo informações aí atualizadas sobre a audiência de instrução e julgamento que ouviu hoje o Thiago Fisch, o condutor desse carro que você está acompanhando aí nas imagens, que conduzia pelo menos 6 pessoas além dele, onde 2 meninas acabaram mortas no dia 3 de janeiro de 2015. Ele levanta aí essa situação da pontuação na carteira do Thiago Fisch. A gente sabe que, infelizmente, a pontuação ela permanece na carteira por 1 ano, né? Ele tinha 48 pontos, se eu não me engano, o Fred está trazendo, e a família consultou e agora ele tem 32 pontos. Isso acontece porque, conforme vai se cometendo as multas e essa multa vai fazendo aniversário de 1 ano, a pontuação é zerada, né? Então, é claro que algumas multas aí, que alguns desses pontos já devem ter sumido da carteira dele, do histórico lá de registro da carteira, porque essas multas vão completando o ano e serão aí e vão sendo zeradas. São 12h28, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer informações para você agora sobre esse momento histórico que o Brasil está vivendo, como foram essas manifestações e essa participação do povo amazonense nessas quase 20 horas de julgamento da admissão ali, da aceitação do processo de impeachment pelo Senado Federal. O Senado disse sim para o processo de impeachment também, e agora a presidenta Dilma Rousseff foi afastada e pode ficar fora do cargo por até 180 dias. Então a gente vai trazer informações para você sobre como foi essa manifestação e como é que está aí vivendo o Amazonas nesse momento aqui na tela do programa da comunidade. Solta para mim, diretor. O senador Eduardo Braga, do PMDB, ex-ministro de Minas e Energia e aliado da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, esteve ausente da votação por estar de licença médica. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, foi a primeira representante do Estado a votar. Ela foi contra o impeachment, alegando que não havia fundamentação jurídica, e a senadora considera um golpe. O Senado da República, cujo patrono tanto nos orgulha, está prestes a cometer nessa noite uma grande injustiça com a história e principalmente com o povo brasileiro. Não podemos ser justos sem trilharmos o caminho da verdade. E a verdade que se avizinha é a aventura política, o personalismo em excesso, a ambição partidária desmedida e sem limites, que subverte a nobreza da própria política. Hoje, a nação inteira aguarda a manifestação dessa casa sobre o afastamento ou não da presidenta da República, cuja denúncia frágil e manifestamente
totalmente ilegítima, acusa de práticas de ilícitos de natureza administrativa penal. Depois foi a vez do senador Omar Aziz, do PSD, que foi aliado de Lula. Omar foi a favor da abertura do impeachment. Para ele, a falta de popularidade da presidente Dilma foi um dos fatores que levaram à abertura do processo. Omar também parabenizou o relator do processo no Senado, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Disse: presidenta, faça autocrítica, lidere o Brasil, lidere os políticos brasileiros, vá à televisão e diga ao povo brasileiro qual é a real situação da nossa economia. O povo brasileiro é bom, ele é compreensível, vai lhe perdoar e vai lhe dar apoio. Ali começou o impeachment da presidente Dilma, a partir do momento que ela não teve humildade e sim a soberba da reeleição. A participação dos senadores foi diferente da bancada amazonense na Câmara. A votação do dia 17 de abril, todos os 8 deputados federais foram a favor do impeachment. Alfredo Nascimento, do PR, Átila Lins, do PSD, Marcos Rota, do PMDB, Conceição Sampaio, do PP e Issa Abraão, do PDT, que eram de partidos da base governista e aliados de Dilma, disseram sim à abertura do processo. Os outros 3 votos a favor foram de Arthur Bisneto, do PSDB, Pauderney Avelino, do DEM e Silas Câmara, do PRB. Agora é aguardar as próximas horas, quando Michel Temer assume o governo e define um novo ministério. Assim poderemos ter uma definição de como vai ficar o Amazonas no cenário nacional. Pois é, você está acompanhando aí algumas imagens, né, desse momento em que o Amazonas já vinha se manifestando, já vinha falando sobre essa situação do impeachment aqui na cidade de Manaus, aqui na nossa capital. E a gente traz aí informações aí nesse material que a gente acabou de rodar para você. A Dilma Rousseff exonerou todos os ministros, inclusive o ministro da Casa Civil, que era o Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca chegou a assumir o cargo. Ele foi exonerado ainda ontem, junto com outras medidas que ela teve que assinar e teve que assumir ainda como últimas medidas nas últimas horas de cargo e que ela ainda tinha. E aí a gente traz aí essas decisões que o Michel Temer vai ter que assumir, né? Que o Temer vai ter que assumir para, a partir de agora, gerenciar durante pelo menos 6 meses, até 6 meses, a presidência da República. A gente hoje cedo conversou também, a Priscila Gama foi até o senador Omar Aziz, que se posicionou favorável ao processo de impeachment no Senado, como a gente trouxe para você, e ele se manifestou sobre como é que vai ficar o estado do Amazonas, como é que Manaus e o estado do Amazonas vai ficar diante dessa situação, com essa repercussão toda do impeachment, o que será da gente, né? Foi mais ou menos isso que a Priscila Gama esteve lá com ele e vai trazer informações para a gente agora na tela. Pois é, depois de 20 horas de votação lá no Senado, a bancada amazonense participou e agora há pouco o senador Omar Aziz chegou aqui em Manaus, ele que é um dos representantes da bancada amazonense lá em Brasília. E é sobre este assunto que a gente vai conversar com ele agora. Senador, como é que foi essas horas de votação? Foi um período bem longo, o clima foi tenso por lá? Já existia um número suficiente para votar o afastamento, já era de conhecimento. A grande maioria dos senadores já tinha se posicionado com antecedência. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo agora é um processo que vai ser aberto, onde vai ser discutido o mérito, se houve ou não as pedaladas fiscais, se a presidente Dilma cometeu ou não os crimes que foram denunciados, que quando uma presidente da República ela é denunciada, quando se abre o processo, ela tem que ser afastada do cargo, o que aconteceu. Então, o Senado agora vai ter até 180 dias para definir se é afastada definitivamente ou não, ou volta para o cargo. Então, são etapas, essa primeira etapa foi cumprida já. Senador, como é que deve ficar, então, o relacionamento político da bancada amazonense como um todo, o seu com o Michel Temer? Veja bem, eu conversei várias vezes com o presidente Michel Temer, né? Ele sabe das nossas preocupações, sabe da importância da Zona Franca de Manaus para o estado do Amazonas, sabe dos problemas que estamos enfrentando nesse momento, mas nós temos um conjunto de ações que são necessárias para que a gente possa, a médio e longo prazo, sair dessa crise. Quando eu falo médio e longo prazo, eu falo 2 anos, 3 anos,
para a gente retomar o crescimento que nós tínhamos alguns anos atrás. Não vai sair hoje, nem daqui a 5, 6 meses. Mas tudo que se plantar agora vai se colher. Por isso, da necessidade do presidente Michel Temer compor uma equipe de governo técnica, preparada, com experiência, para que a gente possa fazer essas mudanças necessárias. Se cometer o mesmo erro que a presidente Dilma cometeu, trocar voto no Congresso por ministério, nós estaremos fazendo a mesma coisa. E essa forma de fazer política não deu certo. Está provado que não deu certo. Por quê? Porque a ganância por mais cargos sempre será um divisor de águas. Então, ou você me dá ou eu não voto. Não, nós temos que colocar a situação do Brasil em primeiro lugar. E isso é que eu penso, dessa forma que eu vou agir. Se a gente não colocar o Brasil em primeiro lugar, a nossa credibilidade, que já está lá embaixo, né? Eu digo que está no fundo do poço a nossa credibilidade, em vez de a gente sair desse fundo do poço, a gente vai lá para a lama já. E aí a situação vai ficar muito pior e o presidente Michel Temer também não se segura. Eu disse a ele ontem, eu disse, presidente, o senhor não tem que se preocupar com os deputados federais nem com os senadores. O senhor tem que se preocupar com a população brasileira. Essa sim, ela é que norteia o nosso comportamento. Né? Pelo fato, a presidente Dilma, ela não saiu ontem, não foi afastada por causa das pedaladas. Foi o conjunto da obra. Economia ruim, mau relacionamento, uma série de coisas que aconteceu. Porque se ela estivesse bem politicamente, se a economia estivesse pujante, se nós estivéssemos com condições de crescer mais o Brasil, com certeza ela poderia pedalar o dia todo que não ia acontecer absolutamente nada. Então não dá para ser hipócrita e achar que o Congresso tomou essa decisão pura e simplesmente porque ela fez as pedaladas fiscais. Não. É uma situação muito mais grave e a perspectiva é boa, a perspectiva é grande e estamos ansiosos aí para ver qual é a equipe que ele vai montar para que a gente possa sair dessa crise. Falando aí em perspectiva, qual então deve ser aqui para a região norte, especificamente aqui no Amazonas, senador? Bem, você é daqui, sabe que nós produzimos bens que não é um bem necessário diariamente na casa das pessoas, não é comida, não é vestuário, geralmente televisores, motos. Você não troca todo dia, você não está comprando toda hora. Você compra quando você tem crédito. Né? E o que acontece hoje é que as famílias brasileiras perderam o crédito. Perderam o crédito por quê? Porque tinha 3 pessoas trabalhando numa família, 2 perderam o emprego, só tem uma, então esse pouco dinheiro que ela está recebendo, ela está dando prioridade para comer, para pagar suas contas final de mês e não prioridade para ter produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Esse é o grande problema nosso. Quando a economia do Brasil está bem, a Zona Franca está bem, porque ela vende. Quando a economia do Brasil vai mal, a Zona Franca e o estado do Amazonas ele perde 2 vezes mais, porque nós não produzimos bens de primeira necessidade. Os bens que nós produzimos são bens que não necessariamente você precisa estar trocando todo dia. Muito obrigada, senador, pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente também precisa trazer informações que uma desses decretos assinados ali pela presidente Dilma Rousseff na noite de ontem ainda foi com relação a transformar uma região de Manicoré e de Novo Aripuanã em uma região de preservação ambiental. Significa que o ser humano vai poder usar aquela região, mas sempre com muita consciência para se manter o biossistema. A gente tentou conversar com o governador, mas a gente não conseguiu, que ele entrou numa viagem, acabou embarcando em uma viagem, a gente não conseguiu falar com ele nesse momento, mas uma das decisões que afetam diretamente o Amazonas é justamente 3 decretos que foram assinados pela presidente da República afastada, Dilma Rousseff, onde ela determina regiões, grandes regiões aqui nos municípios do nosso interior, de preservação ambiental permanente. Vamos lá, direto agora para o telespectador que tá no telefone. Alô! Naoca Restaurante! Aê! Beijo a todos, uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Falou, Wilson da Lagoa Verde. Tchau. Fala com a moça que ganhou, fala com a produção. A moça que ganhou, fala com a produção. Fica na linha.